entendeu tudo, filha. Claro, uma gênia como eu e um professor como você. Ótimo, então me explica direitinho que eu quero saber se você é tão esperta assim. Bom, o fluxo de caixa é onde eu controlo as entradas e as saídas do dinheiro da empresa, o que eu paguei e o que eu recebi. Além disso, eu posso controlar quanto a empresa tem para receber e para pagar. E as datas em que os pagamentos e recebimentos vão acontecer. E se você quiser projetar o fluxo para um período futuro? Tudo bem. Posso botar para 1 mês, 2 meses, para um próximo semestre, ano. Ótimo. Finalmente minha filhinha está se preparando para me substituir. É, mas eu não desisti de ser modelo. Tô até procurando um curso. Essa conversa sua de virar modelo já está se tornando uma ideia fixa. A única coisa que eu quero é que você estude para o vestibular. Só isso. Vou dar uma saidinha. Vai aonde, Vera? E vou procurar um consultor para ajudar a Helena. Quem tem que procurar consultor é ela, não é você. Arnaldo, a Helena está no fundo do poço. Nessas horas é muito difícil a gente enxergar uma saída sozinha. É, pai, a mamãe tem razão. Pega leve. Você se esqueceu que ela não é mais sua amiga? Para falar a verdade, eu me sinto culpada pelo que aconteceu com ela. Pronto, falei. Mas que absurdo, Vera. A única culpada por tudo isso é a própria Helena. Foi ela que cavou o buraco. Pai, você não alivia, né? É, Arnaldo, você devia ser mais solidário. E eu já estou decidida. Eu vou falar com o consultor. Não, Vera. Você não vai procurar consultor nenhum. E por que não? Mãe, você não tá ouvindo o telefone tocando, mãe? Atende não, Alice. Eu já não sei mais o que dizer para os nossos credores. Pronto, viu? Desistiram. Eles podem até ter desistido. Mas e você? Você não. Cadê aquela mulher forte, corajosa que eu conheço? Nem eu sei, Alice. A única mulher que tem aqui dentro agora tá fraca, desanimada e exausta. Você não precisa procurar consultor nenhum, porque eu mesmo vou oferecer esta consultoria a Helena. Você? Vocês duas não vivem dizendo que eu sou um ótimo professor? Pois bem, vou procurar a Helena e vou oferecer ajuda. Esse é o meu Arnaldo. Muito obrigada, meu amor. Uau, por essa nem eu esperava. Só tem um probleminha. Como é que a gente vai fazer a madrinha aceitar a sua ajuda? Primeiro, vamos falar com a Alice. Trabalhava na época num depósito de madeiras e comecei a fabricar bolsas. Na época eram porta-níqueis. Era uma oportunidade de negócio na época, eram os portas-níqueis. Eu aprendi colocando a mão na massa, fazendo experiências, olhando outras peças, analisando, e daí foi que eu comecei a fazer. Daí, no decorrer do tempo, eu comecei a ver que eu precisava aprender um pouco mais, saber um pouco mais. Daí fiz alguns cursos até chegar na faculdade. Comprava os tecidos em São Paulo, industrializava em Maringá. Inclusive, uma pessoa que até hoje trabalha conosco, mas na facção. Então, ela trabalhava num quartinho no fundo de casa. Nós tínhamos lá, acho que 2 máquinas. Nessas idas e vindas de São Paulo, acabei conhecendo algumas pessoas que foram pedindo produtos maiores. Foi onde nós entramos no segmento do surfwear e do streetwear. Então, produzimos para algumas marcas de São Paulo. Com o decorrer do tempo, a família foi aumentando, né? Vieram os outros filhos, hoje nós temos 4 filhos. E foi onde nós vimos que existia uma falha no mercado de se produzir os acessórios infantis. Então, onde nós começamos a criar produtos para as crianças. Aqui na Pequeno Gigante, quem controla as finanças da empresa sou eu mesmo. Eu pude ter uma visão melhor da área financeira da empresa depois que eu fui procurar ajuda em alguns cursos que eu fiz através do Sebrae. Antes dessa ajuda, sofri muito pensando que sabia. E depois dos cursos eu vi que realmente eu andava na contramão. Num primeiro momento, para que eu pudesse realmente acompanhar de um modo mais fácil as atividades financeiras da empresa, eu precisaria descobrir o ponto de equilíbrio da empresa.
é onde se descobre os valores em que a empresa não vai dar lucro e nem prejuízo. Aqui dentro da fábrica nós criamos departamentos. Tá? Na criação dos departamentos, nós conseguimos monitorar todas as situações da fábrica. Desde o corte, quando existe algum problema no corte, dentro da produção, quando existe algum problema, e dentro da expedição. Dentro do quadro da linha de produção da empresa, nós temos esse quadro aqui, que é um mapa de produção de células. Né? Então esse daqui controla a produção de uma determinada célula. Esse quadro aqui fica exposto para que todas as pessoas que trabalham conosco possam estar observando o desempenho que essa determinada célula teve. E é acompanhado numa planilha também que serve para abastecer os dados dentro do escritório. Nos dados do escritório, nós podemos estar monitorando o custo fixo de cada produto, para que nós possamos estar observando e cuidando principalmente do ponto de equilíbrio da empresa. Para conseguir se chegar ao ponto de equilíbrio, é necessário que se descubra realmente quais são os seus custos fixos dentro da empresa e qual o custo verdadeiro do produto. Nós temos nos custos fixos aluguel, né? Salários, os impostos sobre salários, água, luz, telefone, né? Esses são custos fixos. Nos custos variáveis, vai depender muito do volume de vendas que nós vamos ter, porque o imposto depende do tanto que você vende. A matéria-prima que você vai comprar vai depender também do seu volume de vendas. E através do plano de negócio, nós começamos a montar as outras planilhas que seriam de fluxo de caixa, o controle do capital de giro. Fluxo de caixa em uma empresa é como se fosse uma fotografia da área financeira. Ele vai possibilitar, desde que sejam lançados corretamente todos os dados, qualquer correção de acidente de percurso. Os dados para que se abasteça o fluxo de caixa são os custos fixos, que devem ser lançados mês a mês, né? Todas as suas despesas com impostos, daí no caso já são os variáveis, e os dados de venda. Que nessa situação você consegue acompanhar, monitorar se realmente o teu produto está tendo o lucro desejado ou não. Capital de giro dentro de uma empresa é todo o montante de dinheiro necessário para cobrir as suas despesas. Para você identificar o capital de giro dentro da sua empresa, a primeira coisa que você precisa saber é qual o valor que você precisa vender. Se você quer vender mais, você precisa de mais dinheiro para comprar matéria-prima. Se você vai vender um pouco menos, você vai precisar de menos. Nós começamos a levantar o capital de giro com recurso próprio. Até porque, no início, a nossa meta de venda era menor. Mas nós descobrimos também que o Brasil tem um mercado muito grande e que você precisa crescer. E nesse caso, cada meta de vendas que nós aumentamos, nós precisamos aumentar o capital de giro. Todos os dados financeiros de uma empresa, eles precisam ser anotados corretamente e principalmente em tempo real, a entrada e a saída. Temos o nosso livro caixa, o controle de banco, então sempre em tempo real. Um conselho para quem está começando hoje é pegar um foco de mercado para trabalhar, em cima disso fazer várias pesquisas, analisar, ver se realmente é viável e colocar em prática e não ter preguiça de correr atrás, de colocar a mão na massa. Eu pude aprender, com o decorrer do tempo, que o empreendedor hoje precisa ter muita determinação, precisa aprender a ter humildade e muita vontade de superar obstáculos. Porque os obstáculos vão aparecer constantemente. E os obstáculos é que nos fazem crescer. Se eu conheço a mamãe, essa é uma tarefa bem difícil. Gente, eu acabei de ter uma ideia maravilhosa. Mais uma, né? O bom da Laura é que ela é modesta, né? Qual é a ideia, minha geniazinha? O que a gente precisa é de uma pessoa que se faça passar por um consultor. Aí o papai fica na retaguarda dando todas as instruções. Que ideia mais estapafúrdia, filha. E vocês? O que vocês acham? Eu acho essa ideia meio mirabolante, mas
Eu até acho a ideia boa, mas eu duvido que alguém aceite fazer esse papel. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Eu tenho a pessoa perfeita pra fazer esse favorzinho pra gente. Eu? Mas por que eu? Porque a Helena não te conhece pessoalmente. Laura, eu não entendo nada desse negócio. Eu vou me enrolar todo, vai ser pior ainda. Olha, eu vou te dar o endereço de um ator, amigo meu. Bruno, eu tô te pedindo. A Helena tá precisando de ajuda. E outra, é uma ótima forma de você se redimir do vacilo que deu. Que vacilo. Ué, dos modelos que Baltazar copiou. Tudo bem, realmente eu tô devendo essa pra Helena, mas não vai dar Bruno, nada. é só você pegar os papéis da trapézio e entregar o relatório pra ela. Como se fosse um serviço de boy. Só entregar papel pra lá e pra cá. Você tem certeza disso, Laura? Claro, é meu pai que vai fazer os relatórios. É um diagnóstico da situação da trapézio e umas dicas pra Helena sair do buraco. Você não vai precisar falar nada. Laura, e se ela me fizer perguntas? Você enrola. Não é isso que sabe fazer de melhor? Olha, eu realmente sinto muito, mas a situação da trapézio tá complicada. Eu espero que sim, né? Tá, muito obrigada pela força e pela confiança. Boa tarde. Oi, mãe. Esse aqui é o Rodolfo. O Rodolfo, essa é minha mãe, Helena. Ele é um amigo da faculdade, ele acabou de se formar. Quando eu contei pra ele sobre os probleminhas que a gente tá enfrentando aqui, ele se prontificou pra ajudar. Muito obrigada. Mas a gente não vai ter dinheiro pra te pagar. Bom, nesse caso eu tô liberado. O Rodolfo, mãe, ele é fera. E ele tá justamente se especializando em confecções com o mesmo tipo de problema que a gente tá enfrentando agora. Não é, Rodolfo? É sim. Olha, e em que empresas você trabalhou? Empresas. Bom, as empresas que eu trabalhei quais são? Ele acabou de se formar, né, mãe? Então, assim, ele fez alguns estágios em confecções, assim, parecidíssimas com a trapézio. Parecidíssimas. Olha, coincidência. Mas a gente realmente não pode te pagar. Bom, quanto a isso, dona Helena, não se preocupe. Eu gosto muito da Alice. Eu vou fazer isso pela nossa amizade. Bom, se é assim, eu vou aceitar. Ai, que ótimo. Então, pega todos os papéis da trapézio pro Rodolfo analisar. Tá, e que papéis exatamente você vai querer? Papéis? Todos. Todos os papéis, é. Tá, o fluxo de caixa também? Bom, dona Helena, se a caixa não for muito pesada, eu... Pesada? O Rodolfo, ele é muito brincalhão, mãe. Ele tá brincando, claro, pode trazer o fluxo de caixa. Tá, eu vou pegar, mas eu não sei se vai resolver, hein? Isso não vai dar certo, Alice. Vai sim, fica calmo, tá dando tudo certo. Vera, vem aqui um instante. O que foi? Eu estou impressionado com o amadorismo da Helena, viu? Eu vou ter que refazer absolutamente tudo. Como assim tudo? Tudo. Ela não tem a menor ideia de como organizar as receitas, os investimentos, as despesas, os custos. Olha aqui, olha aqui. O fluxo de caixa dela é uma bagunça. Você tem que entender que a Helena era professora de educação física. Ela nunca aprendeu nada disso. Pois está na hora de aprender. Ou ela faz um curso de gestão ou contrata alguém para organizar as finanças da trapézio. A Helena não tem tempo para isso agora. Vamos ser objetivos. O que ela pode fazer para sair da crise? Eu acho ótimo você fazer esse curso de modelo, Laura. O difícil vai ser convencer o meu pai, né? Se precisar de ajuda, também pode contar comigo no seu rolo com o Bruno. Rolo com o Bruno? O que tem eu e o Bruno? Vocês voltaram a se entender? Pode-se dizer que sim, né? Mas, como dizem os chiques e os famosos, somos apenas bons amigos. O caminho tá livre, Alice. Não tava pensando nada disso não, Laura. Ué, por que não? Muito obrigada, Arnaldo. Você fez muito mais do que eu pedi. Corrigiu os preços, calculou o ponto de equilíbrio, até organizou o fluxo de caixa da trapézio. Se é para fazer, Vera, vamos fazer direito. Estou muito orgulhosa do meu maridão. Posso entrar? Claro, Bruno, entra. Decorou direitinho o que você vai falar para dona Helena? Tá claro, tá tudo aqui na ponta da língua. Quer ver? Claro, vamos lá. São óculos aqui. Dona Helena, o problema do seu fluxo de caixa é que o seu capital de giro não está adequado ao ponto de equilíbrio da trapézio. Sendo assim... Ô, Bruno, pode parar. Que baboseira é essa? O que você está falando não faz o menor sentido.
É melhor você pegar o relatório, estudar direitinho antes de você falar com a dona Helena. Claro, claro. Bom, eu já estou indo, então. Vou estudar. Licença. Vai. Eu sou o presidente da Associação Comercial da Rua dos Biquínis e também proprietário da empresa Porto do Sol, que nome fantasia Cores do Mar, que é uma das primeiras lojas aqui da Rua dos Biquínis. Nós estamos aqui na Rua dos Biquínis desde 1985, quando essa rua não era nem perto do que é hoje, né? Comecei a fazer biquíni no meu dia a dia, para poder ajudar no pagamento da faculdade no fim do mês. E dessa maneira foi aprimorando, e em dezembro de 84 eu vi um anúncio na televisão que Cabo Frio ia receber 800 mil pessoas na passagem do ano. E sabia que aqui tinha uma pequena ruazinha que era relacionada a biquíni e vim ver qual era a expectativa. Na minha empresa, quem controla as finanças sou eu. Agora, presta atenção, em qualquer empresa, o proprietário, o dono, o empresário tem que controlar as finanças. Se por acaso ele só tiver o processo criativo da empresa, conselho, arrume um sócio que entenda de finanças. Porque o que vai, no final das contas, gerar sucesso da empresa é números. Hoje é fácil eu falar para você que eu controlo através de um software, de um controlezinho que eu tenho na empresa, que a gente diz. Mas a gente começou a controlar as finanças, pode ser num caderno, num papel, para quem está começando, porque matemática é um somatório de despesa e receita e planejamento. O fluxo de caixa, na verdade, é o planejamento, é a estratégia financeira da empresa a longo prazo. É uma matemática diferente, que você faz uma matemática concreta com alguns dados subjetivos. E matemática com subjetivo fica difícil, mas que, na verdade, é despesas que você tem concreta, como custo fixo, como custo administrativo da sua empresa, com coisas subjetivas, que é o que você vai vender, o que você não vai vender. Capital de giro, na verdade, é o dinheiro que você precisa para movimentar a sua empresa num espaço de tempo em que você não vai ter receita e só vai ter despesa. Então, isso também está dentro do planejamento do fluxo financeiro. Qualquer empresário que comece a dar certo no seu ramo, a primeira coisa que ele tem noção é do fluxo financeiro, que é o capital que ele precisa, o capital inicial, o capital mensal ou bimestral, depende de como seja o planejamento dele, para gerir a sua empresa. Mas como é que eu faço o meu plano de conta? Em cima do meu planejamento. Planejamento de estratégia de mercado. O que eu vou fazer? Vai ser em relação, aqui no nosso caso específico, é o que cada um tem que ver o seu caso específico. Nós temos questões de sazonalidade, nós temos questões de intempérie, nós temos questões de tempo, temos questões de várias situações. Fundamental você ter uma estratégia para cada cliente. Porque isso é o mercado. Você tem cliente que está capitalizado, que você tem como negociar. Você está descapitalizado, você tem como vender a prazo, você tem como vender no varejo. Isso vai depender da necessidade de cada cliente e da sua necessidade momentânea. Às vezes as pessoas acham que o financiamento, na verdade, ele fabrica oportunidades. E, na verdade, é o contrário. Você só pode pegar um financiamento quando você já tem a oportunidade. Já busquei vários financiamentos nos momentos que eu precisava. Exemplos, já fiz financiamento de máquina quando eu tive vendas já fechadas e eu precisava aumentar minha produção, mas já tinha consolidado a venda para grandes magazines. Prazo entre os fornecedores é fundamental para qualquer empresa ir para frente. Mas, infelizmente, isso você só consegue com o tempo. Então, vai ter que demorar esse início de negociação e, no final das contas, você consegue diminuir a necessidade do seu capital de giro quando esse prazo é alastrado. Isso você consegue com o tempo, porque esse é um outro grande critério que está acontecendo aqui no Brasil, é que os fornecedores deixaram de ser fornecedores para serem parceiros. Se a gente consegue ampliar o prazo de pagamento, automaticamente isso entra dentro da nossa captação de recursos, porque a gente consegue a matéria-prima com um prazo mais alastrado. Então, o fornecedor também faz parte dessa questão do levantamento de capital para a empresa. Nós estamos 20 anos no mercado, no mesmo segmento, com o mesmo público. Ele tem identificação com o meu produto, ele conhece meu produto e, como eu falei no início disso tudo, fidelidade só vai acontecer em cima de qualidade e serviço. Sou de Belo Horizonte, tem 12 anos que nós frequentamos aqui
E sempre eu venho aqui comprar o maiô, biquíni, sempre aqui mesmo. E minha família também, sabe? Na verdade, a gente procura fazer um mix de mercadorias que a gente possa atingir todos os públicos. Então, a gente tenta atingir um público adulto, um público diferenciado, um público infantil. A gente faz peças pintadas à mão, a gente faz maiô para a senhora. Nada é mais brasileiro do que a moda praia. Tanto que a moda praia é o maior produto de moda de exportação do Brasil. Então, a primeira coisa que eu sugiro para vocês é que... Só um minuto aqui, eu tô me organizando aqui. Ah, aqui achei. Que a senhora renegocie as dívidas da Trapézio para não se descapitalizar ainda mais. Tá, então vou tentar negociar um prazo maior para pagar as máquinas novas que eu comprei, né? Isso. Esse e-mail a senhora envia para os seus clientes que foram prejudicados, explicando a situação e propondo um acordo. Tá, isso é com você, tá, filha? Tá, pode deixar. O que mais? A criação não pode parar, dona Helena. Vocês têm que buscar qualidade e eficiência. Tá, e na prática, como funciona? Na prática? Bom, na prática, como é que se faz isso na prática? Bom, Isso a gente já faz. E o próximo passo? Então tá, o próximo passo, então. O ideal seria lançar um produto novo que desse retorno a curto prazo para normalizar as atividades. Mãe, a gente tem um produto que ainda não foi lançado. As roupas para as gordinhas. É verdade. O que mais? Ah, sim, desculpa. Organizar o sistema de cobrança, dona Helena. Existem pessoas que pagam à vista e outras que pagam a prazo. É preciso ter uma tabela com todas essas entradas de dinheiro organizadas de acordo com a forma de pagamento. Para a senhora poder saber, assim, exatamente de quanto dinheiro vai dispor e quando. Interessante. Ah, desculpa, caiu aqui. Filha, esse rapaz é meio esquisito, hein? É, atrapalhado. Ah, aqui. Agora aqui, achei, ó. Calcular o seu preço de venda. É fundamental incluir todos os custos envolvidos na produção de cada peça antes de calcular o preço. Não se pode trabalhar na base do achômetro. Achômetro? Isso. E quem te disse que eu faço isso? Quem? Eu? Ele quis dizer que a gente precisa aprender a calcular melhor os nossos custos, não é? E o fluxo de caixa, Rodolfo? Aqui achei. Manter o fluxo de caixa da Trapézio sob controle. Ele é como uma fotografia da área financeira da empresa. Como assim? Alice, de fotografia eu entendo. Rodolfo. Desculpa. Veja bem, vamos continuar aqui. Vocês estão me acompanhando, né? Aham. É imprescindível que todos os dados sejam lançados corretamente no seu fluxo de caixa para que vocês saibam exatamente qual é a situação financeira da Trapézio a cada momento, claro, e assim poder corrigir a tempo qualquer acidente de percurso. Como o golpe do Valdevino. O golpe do Valdevino, eu soube, mas que safado, né, Alice? E aí, ele desapareceu mesmo? Rodolfo, por favor. Vocês precisam administrar muito bem o capital de giro e evitar as dívidas, dona Helena. Se eu já soubesse disso, não estaria nessa situação agora. Dona Helena, tem mais uma coisa aqui, ó. A Trapézio precisa fazer dinheiro. Mas isso é óbvio, né, gente? É para ter capital de giro, Rodolfo. Já sei. Tive uma ótima ideia. Tá animada, né, Sueli? Eu tô muito animada. Sabia que é assim que começou meu negócio? Então vai começar tudo de novo. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Também, né? Com tanta gente ajudando. Você, o Rodolfo, aquele amigo da Alice. A senhora acha que ele tá interessado nela? Sabe de uma coisa, Sueli? Eu acho. Não mais tímido do jeito que ele é, a Alice vai ter que tomar iniciativa, né? É impressionante. Ele só fala comigo lendo. Hein? Que coisa esquisita. Oi, tudo bem? Ó, tem de outras cores. Quer dar uma olhada? Muito obrigada pela compreensão, viu? Não, com esse novo prazo, eu tenho certeza que nós vamos poder atender o seu pedido. Tá bem. Boa tarde pro senhor também. Tchau. Oi, filha. Oi. Então, como é que foram as vendas? Mais ou menos. Mais pra menos que pra mais. Tinha que ter mais gente vendendo. Bom, compensação, eu consegui negociar o prazo de entrega com vários clientes.
Ai, que bom, filha. Consegui também renegociar a dívida das máquinas novas. Que ótimo, Alice. Né, dona Helena? Oi, é ótimo. Que desânimo é esse, mãe? Vamos lá. A gente tem que ter garra. Com esses conselhos do Rodolfo, a gente vai conseguir sair do buraco. Você vai ver, mãe. Boa tarde. Podemos entrar? Entra, gente. Ô, mãe, essas são as costureiras, as minhas alunas. Muito prazer. Alice fala sempre de vocês. E da senhora também. Aconteceu alguma coisa? A Alice já tem problema demais, viu, gente? Vocês sabem como é, né? As pessoas comentam, dizem coisas. Já falaram até que a confecção vai fechar. Bom, não é bem assim, né? Mas... O que a gente pode fazer para ajudar? Ah, agora eu gostei.